Fala galera do primeiro ano, quem fala é o seu professor de inglês e dessa vez a gente vai observar esse assunto que está no módulo de vocês, tá? Que é pronomes pessoais. Nós temos aí os dois tipos de pronomes, nós vamos abordar sobre esses pronomes hoje, ok? Então, o que são pronomes pessoais? A gente tem aqui as frases, né? Duas frases, segundo o módulo. A primeira é: This is Daniel. He is my brother. Do you remember him? Quer dizer, este é Daniel, ele é meu irmão. Você se lembra dele? Primeira frase. Segunda frase. That is Andrea. She is my sister. Would you like to talk to her? Aquela é a Andrea. Ela é minha irmã. Você gostaria de falar com ela? Então a gente vê essas frases, elas têm diferença, ok? Essas frases têm pronomes diferentes. Quais são esses pronomes? Então, a gente tem que observar a diferença entre esses pronomes. Nós temos aqui o he e o him. Nós temos o she e o her. E também nós temos que identificar pronomes relacionados a outras pessoas gramaticais. Aqui no quadro ao lado, vocês conseguem visualizar alguns tipos desses pronomes. São pronomes sujeito e pronome objeto. Okay? Pronome, basicamente, é a palavra que substitui o nome. Tá? Como a gente pode ver aqui, this is Daniel. Daniel é um homem. Então, he is my brother. He, ele. Do you remember him? Você se lembra dele? Então, aqui vocês percebem que o he está como pronome sujeito e o him, pronome objeto. Tá, professor, mas o que é exatamente esse pronome sujeito e pronome objeto? Então, a gente vai entender questões de morfologia, né, que é que tipo de palavras elas são, e a sintaxe, a função que desempenham na oração, no caso, se são sujeito ou objeto. Então, vamos, mais à frente, ver primeiro pronomes sujeito. Tá? Então, observe as seguintes frases, identifique os pronomes e verifique se eles estão antes ou depois dos verbos. É o que temos aqui. Então, vamos lá. She lives in Manchester. Ela mora em Manchester. Nós temos aqui o she. Olha, em evidência, she é o sujeito da oração. Ok? I don't eat chocolate. Eu não como chocolate. Nós temos aqui o I. They have left early. Eles saíram cedo. Temos aqui they. Então, pronome sujeito vem antes do verbo nas orações. Ponto. É isso. Tá? Para identificar o pronome sujeito, uma das coisas vem antes do verbo nas orações. Por quê? Porque o pronome sujeito é quem vai realizar a ação. Tá? Pronome sujeito é aquele que vai realizar a ação. Tá bom? Nós temos aqui outras frases. Tá? Sim, essa observação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pronto. My mother went to bed at 9. She was tired. Minha mãe foi dormir às 9 horas. Estava cansada. O que é que nós vemos na frase? Nesse exemplo, não seria possível tirar o pronome she da segunda oração, né, como a gente faz no português. Nos casos onde, de fato, não há sujeito, como em português sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, usamos necessariamente it ou there is, there are. Nós temos os exemplos aqui para ver. Tá? Então, aqui, nesse, houve a substituição normal. My mother, minha mãe. Quem é minha mãe? Ela. Então, aqui, ó, ela estava cansada. Bom? Sobre os exemplos com it ou there is, there are, nós temos there are so many people outside. Há muita gente lá fora. It is important to remember the rules. É importante lembrar das regras. Existe sujeito? Não, não existe sujeito. Aqui, o verbo haver, ele já está dando uma ideia aqui de sujeito inexistente.
no caso, a oração está sem sujeito. Tá certo? Aqui, nessa segunda frase também, é importante lembrar das regras. Sujeito inexistente. Na primeira não há sujeito, aqui, sujeito inexistente. Pronomes objeto, o que são? Então, nas frases a seguir, nós vamos ver os pronomes e se eles estão antes ou depois dos verbos, tá? E das preposições. Desconsiderem essas partes aqui, porque são observações que estão no módulo de vocês, tá? Nós temos I love you, amo você. We didn't see them today. Nós não os vimos hoje. Can you find it, please? Você pode encontrá-la ou encontrá-lo, por favor? They can talk to us tomorrow. Eles podem falar conosco amanhã. She can't stop looking at him. Ela não consegue parar de olhar para ele. Então, pronomes objeto vêm depois do verbo ou de uma preposição. Regrinha dos pronomes objeto. Depois do verbo ou de uma preposição. Quem são os pronomes objeto? São os complementos. Chamamos assim de complementos, né? Eles geralmente sofrem a ação do verbo. Por exemplo, I love you. Eu amo você. Então, quem está sofrendo a ação de ser amado é você. Então, você vai ser o objeto da oração. Entendem? Então, como eu identifico o objeto, ele sofre a ação que o sujeito causa. Então, ó, eu amo. Então, eu realizo a ação. Quem é que é amado ou quem sofre do amor? Você. Então, você é o objeto, eu sou o sujeito. Deixa eu ver outro exemplo aqui. We didn't see them today. We didn't see them today. Nós temos aqui o them, que vai ser também o pronome objeto. Eles. Nós não os vimos, ou nós não vimos eles hoje. Então, esse them aqui vai ser o pronome objeto. Eles vêm depois do verbo ou de uma preposição. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, procure o professor para esclarecer. E até a próxima aula. Tchau.